Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Mais um domingo de quarentena, porém estamos aqui graças à tecnologia podendo nos reunir, né? Mesmo que online. Bom, hoje nós vamos falar sobre inimigos da igreja, né? Ou as portas do inferno, né? A lição 13, e aí no seu livro, né? Espero que você esteja com ele aí, nos acompanhando. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, o mais breve possível, porém essa lição, parte dela é muito teológica, então eu estou orando aqui para que eu consiga, né, resumir para vocês, né, tudo aquilo que eu consegui estudar, né, e que seja de forma clara, porque senão a gente vai passar aí 2, 3 horas falando tranquilamente, né? Mas vamos lá, seja o que Deus quiser. Bem, nosso texto básico está lá em Mateus 16, do versículo 13 até o 20, mas o versículo-chave está em Mateus 16, 18, versículo 18, diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, a gente já estudou, já falou sobre esse texto, então não vou gastar tempo detalhando, né? Só lembrar aos irmãos que nesse trecho aqui é Jesus falando para Pedro, né, que ele que vai ser o líder da igreja, ele que vai ser o responsável por edificar a igreja, né, aqui no mundo, né, a igreja física, né? E já prometeu, Jesus, já sabendo que a igreja passaria por grandes dificuldades, perseguições, heresias, né? Inimigos do lado de fora e inimigos do lado de dentro dela. Então, já sabendo disso, ele já declarou, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, os inimigos da igreja não prevalecerão contra ela. E é o que temos visto, 2000 anos depois, né, a igreja sendo perseguida, sofrendo heresias, enfim, ataques de fora, ataques do lado de dentro mesmo, mas ela continua aqui, continua existindo, né? E graças a Deus, graças a Jesus, né? Ele que tem mantido a igreja dele viva, né? Como a gente já viu algumas lições atrás. Que se dependesse do ser humano, já tinha acabado tudo. Bem, alvo da lição, né? O aluno será capaz de conhecer alguns dos principais inimigos da igreja, né? É o que a gente vai tratar aqui hoje. Sentir ou perceber como os inimigos atuam contra a igreja de Cristo e agir defendendo a sua fé diante das principais heresias, ajudando os irmãos mais fracos na fé para que não caiam em armadilhas. Então hoje a gente vai tratar, né, de algumas heresias, as principais, e espero, né, meu alvo, meu sonho é que você saia dessa lição conhecendo as heresias e sabendo refutá-las, né? Tanto para combater, né? Se essa heresia estiver entrando na nossa igreja, você ser capaz de identificá-la. Se algum irmão, alguma pessoa vier conversar com você defendendo, né, essa posição, você pode falar, ó, isso é heresia, né? E está aqui a base bíblica para combater. E se você estiver acreditando, de repente você acredita numa coisa, e se você, nesse momento, hoje, aqui, acabar descobrindo que no que você acredita é uma heresia, então, né, você vai ter base bíblica para mudar de ideia. Ok? Ok. Aí eu vou pular a introdução da lição, porque ela está bem clara, não tem muito o que falar aqui, né? Vocês podem ler aí e está autoexplicativa, não tem nada do que eu possa acrescentar aqui para melhorar, né, ou para deixar mais claro para vocês, porque já está bem claro mesmo. O autor, ele pega 3 inimigos da igreja, né, e são elas, né, os inimigos, né, ideologias, heresias e apostasias. E ele destrincha então esses 3 inimigos da igreja.
Bem, vamos começar aqui então pela número 1, né, ideologias, né? Ideologia é o conjunto de ideias que orientam as ações sociais de uma pessoa ou grupo. Em nosso século, a ideologia que prevalece é o pós-modernismo. Esse sistema ideológico deve seu nome às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950, quando se encerra o modernismo. Acompanha algumas heranças do pós-modernismo e a resposta bíblica a cada uma. Então, está claro também, não vou gastar tempo falando nada sobre isso, porque está bem claro. Se você quiser saber mais sobre o pós-modernismo, então entra aí no Google, Dr. Google, ele vai ter muito mais informações, do que eu. Então, dentro das ideologias, a gente vai ver agora 5 inimigos, que estão atuando contra a igreja hoje, dentro dessa área de ideologia. O primeiro inimigo é a secularização. O que é secularização? Secularização é sair do religioso para o secular. É o mesmo que dizer que Deus não domina, mas sim o mundo, ou o século. Quando se faz pesquisa ou censo sobre a religiosidade humana, nota-se que está crescendo muito o número dos sem religião. Ou seja, o que está acontecendo? Com a pós-modernidade, com o avanço da tecnologia e da ciência, muitas coisas têm sido descobertas e cada vez mais a ciência tem assumido o lugar de Deus, Então, é o mundo falando para Deus: Deus, a gente não precisa mais de você, porque tudo aquilo que antes a gente usava Deus como resposta, a gente não tinha resposta científica para aquilo, e aí foi Deus, Um exemplo claro aqui, nas antiguidades lá, quando tinha o trovão, os povos achavam que era Deus que estava bravo, com eles e tal. Então hoje a ciência já sabe que não, que é diferença de eletricidade estática entre a nuvem e a Terra, papapá. Isso você já sabe. Então, cada vez mais a ciência tem tirado Deus do centro, e está ali, se autocolocando no lugar de Deus. Então a ciência tem meio que virado um Deus para esse século, para esse tempo de pós-modernidade. E a resposta bíblica para a secularização, temos aqui no livro, melhor que a secularização é a fé verdadeiramente cristã. Deus é uma pessoa. Jesus Cristo é Deus e a vida eterna está em Jesus. João 3,16. Stanley Jones escreveu: há um Deus e eu preciso concordar com ele. Ou seja, a vacina contra a secularização é mostrar que Deus existe, e bem contra, o que a secularização prega, Eles pregam que Deus não existe, então a vacina, a resposta para isso é provar que Deus existe. E aí que entra o papel do missionário, aí que entra o papel da igreja, mostrar para o mundo que Deus existe. E nós sabemos que a igreja, quem é? A igreja é eu e você. Então nós temos a responsabilidade de mostrar para o mundo que Deus existe. Bem, se você tem vergonha, não se sente apto para evangelizar, tem vergonha, enfim, eu quero te dar uma ferramenta que é muito boa e no tempo certo ela gera frutos. Tá lá, eu vou ler um texto, está lá em Josué, capítulo 2, versículo 8, diz assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao erário. Eu estou olhando para baixo porque eu estou vendo a Bíblia aqui no meu computador, tá? Então, me perdoem, mas vou ter que olhar para baixo aqui. Versículo 9. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes.
Versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Né? Agora, pois, enfim, vamos parar aqui no versículo 11 mesmo. O que está acontecendo aqui? Raabe, a prostituta, né, recebeu os 2 espias que Josué mandou, né? Josué e o povo de Israel estão ali próximo de Jericó, estão se preparando para invadir Jericó, né? E Josué então manda 2 espiões, né, para ver a terra, ver onde estão os soldados, enfim, e eles se escondem na casa da prostituta Raabe. E numa conversa que eles têm, Raabe então fala que já escutou das maravilhas que Deus tem feito em favor do povo de Israel, né? E com isso, né, com essas notícias que chegaram até Jericó, o povo viu que Deus é quem estava lutando em favor de Israel, né? Então, operando milagres, né, como foi falado que ele secou o Mar Vermelho, e, né, enfim, tudo que Deus, os milagres que Deus operou, né, desde que eles saíram do Egito. Ou seja, o testemunho dos milagres de Deus, das coisas que Deus fez por Israel, chegou até Jericó, e ali eles já viram que não tinham mais chance, né, contra o povo de Israel, né, porque eles viram que era Deus quem estava trabalhando em favor do povo de Israel. Ou seja, o que eu quero falar com isso? O testemunho. Testemunhe para aquela pessoa que você está querendo evangelizar. Conte das bênçãos que Deus tem feito na sua vida, dos milagres que Deus tem operado na sua vida. E tenho certeza que na hora que ele estiver passando uma dificuldade, né, no momento ele vai, não, você está espiritualizando, tá, Deus não existe e tal. Mas na hora que ele estiver passando por uma dificuldade tão grande, né, ele vai te procurar e vai falar aquela famosa frase: ô irmão, fulano, ora por mim. Estou passando uma situação aqui difícil, né? Eu tenho visto assim que Deus tem te abençoado bastante, né? Uma frase que eu escuto bastante, né, numa parte da minha família: hoje você é assim com o homem lá de cima, lá com Deus lá, ora, né? Você tem mais moral do que eu, né? Então ora lá pedindo tal coisa. Você vai ver que na hora certa, né, ele vai vir falar com você e vai ser uma brecha para você falar de Deus, orar por Ele e evangelizá-lo. Então fica a dica para evangelizar, para mostrar para o mundo, né, que Deus existe. Testemunho, né? Testemunhe, fala daquilo que Deus tem feito na sua vida. Inimigo número 2, consumismo. Muitas pessoas são bem pagas para nos convencer de que tudo que temos não tem tanto valor se ainda não temos o que eles estão oferecendo. Esse consumismo procura gerar em nós a compulsão para comprar, mas não nos dá os meios de concretizar esses desejos. O consumismo todo mundo sabe o que é, não preciso aqui ficar detalhando. Mas por que o consumismo é perigoso para a igreja, né, se torna um inimigo da igreja? Porque vem de fora para dentro, né, e vem sorrateiramente, vem, né, devagar, e já está dentro da igreja, né? O que acontece? Quando você está fora da igreja, está no dia a dia, está assistindo TV, está andando no centro, você vê propagandas e mais propagandas, né? Para você ser inteligente, compre tal coisa. Para você ser feliz, compre tal coisa, né? Você só será bem visto se tiver tal coisa, né? Então, todas essa enxurrada, né, de informações acaba gerando na gente um desejo compulsivo de comprar, de ter, né? E aí o foco da pessoa deixa de ser fazer a vontade de Deus e passa a ser: eu preciso obter as coisas, né, para ser feliz, para ser alguém na vida, né? E vai cada vez mais deixando Deus de lado, buscar a vontade de Deus. E aí quando chega na igreja, então a pessoa só quer receber. Ela quer o Deus da bênção, ela quer a bênção, né, mas não quer o Deus da bênção. E aí, quando acontece de passar por alguma dificuldade, Deus permite, Deus não abençoa, ele pede, Deus não dá, né, por qualquer motivo, e Deus ainda permite essa pessoa passar por dificuldades, essa pessoa acaba se achando injustiçada, porque eu não mereço isso que eu estou passando, porque o Senhor não me ama, o Senhor não me abençoa o fulano de tal, abençoa o descrente, mas não me abençoa.
e aí então vai dando brecha para as mentiras do diabo, e aí então acaba muitas vezes, muitas pessoas acabam se desviando por causa disso, porque acha que Deus não ama, acha que Deus não abençoa, né, então ele tem direito, né, de ser abençoado, e Deus não faz isso. Então isso acaba gerando uma sensação de injustiça no coração dessa pessoa, essa pessoa acaba, né, se desviando. Resposta bíblica para isso: melhor do que o consumismo é o contentamento e os olhos voltados para os valores do reino de Deus. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, se você percebe que está querendo comprar, que você está com essa sensação de que precisa comprar, ora, né? Provavelmente você está caindo nessa mentira do consumismo, né? E se você está passando por dificuldade e está com essa sensação de que é injustiça, que Deus está sendo injusto com você, então pare também, ore, né? Talvez você está buscando a bênção e não o Deus da bênção, né? Então é bem sorrateiro isso. Inimigo número 3, pluralismo religioso, né? Uma frase de Stanley Jones explica tudo. Religião é o homem buscando a Deus, por isso... Religião é o homem buscando a Deus. Por isso há muitas religiões, mas o evangelho é Deus buscando o homem, por isso há um só evangelho. Pluralismo, para quem não sabe, é ter mais de uma religião, né? Igual tem um parente meu que acredita até em Deus. Eu falo isso, que ele acredita até em Deus, porque ele acredita em Deus, mas um pouquinho só, né? Acredita em ET, acredita em duende, acredita que a natureza tem vida própria, né? Acredita na Virgem Maria, né? Acredita em Jesus, acredita em tudo isso. É uma pluralidade de deuses, de religiões. Aí você fala, bem, mas então na igreja a gente não tem isso, porque a gente só acredita em Jesus, em Deus, né? A gente é uma religião monoteísta, de um único Deus. Mas tem aqueles crentes que, ao meu ver, estão praticando o pluralismo quando acreditam em horóscopo, né, ou em simpatias, em mandingas, né, tudo que você deposita fé, além de Deus, você está, né, acreditando que aquilo tem poder, enfim, você está cometendo, ao meu ver, a pluralidade religiosa. E a resposta bíblica para o pluralismo religioso é João 14,6. Né? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, nós temos que mostrar para o mundo, mostrar para essa pessoa que acredita que várias religiões, né, estão certas, ou pratica várias religiões ao mesmo tempo, né, de que só existe um caminho, né, e ele é Jesus Cristo. Quarto inimigo da igreja: privatização, né? Que ele está querendo dizer aqui? Que a vida dupla, né? Aquele crente, aquele irmão de igreja, né, 007, que tem vida dupla. Na igreja ele é um santo, ele é um crente esforçado, né, enfim, mas fora da igreja, dentro de casa, no serviço, na escola, né, ele se mistura, se camufla muito bem, né, ali no meio dos seus amigos, em casa ele bate na esposa, briga, enfim, de santo não tem nada, né? Então a ideia da vida privada, né, a vida particular, o que a pessoa não pode fazer na igreja, ela acaba fazendo na vida particular ali. E resposta bíblica para isso: melhor que a privatização é saber que a igreja é propriedade exclusiva de Deus, 1 Pedro 2,9. E Deus não divide sua glória com ninguém, Isaías 42,8, e que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ou seja, se você acha que Deus não está ligando para o que você está fazendo dentro da sua casa, do seu serviço, da sua escola, está muito enganado, né? Deus está vendo e Deus está prestando atenção sim, Ele está ligando sim para aquilo que você está fazendo fora da igreja. Quinto inimigo: relativismo moral. Eu não vou ler aqui para economizar tempo, mas nada mais é do que a gente viveu, né, até 1 ano e meio atrás. Ainda tem requisitos disso na nossa cultura, né, mas graças aos 2 últimos governos,
né? Esse relativismo moral foi muito bem pregado e difundido aqui no Brasil, né? Que nada mais é daquela ideia de que não há absolutos, né? Tudo é relativo, ou seja, uma coisa que é certa para você pode não ser para mim, nós dois estamos certos, né? Ninguém está errado e vamos conviver assim. Você não me critica, não te critico, né? E está tudo certo, né? Relativismo moral, né? Em relação aos gêneros, né? Sexualidade, né? A criança nasceu com órgão sexual masculino ou feminino, mas ela não necessariamente é menino ou menina, né? Ela vai decidir o que ela vai querer ser quando crescer, né? Então, é exatamente isso. E entrando na igreja, o que acontece, né? A Bíblia não é a última palavra, porque é relativo. Eu acredito em tal parte, mas eu não acredito na outra parte, né? Ou seja, eu já escutei de crente falando, não, eu acho que a Bíblia devia ser atualizada, né? Eu não entendo porque Deus não atualizou a Bíblia, né? Porque o tempo passou, muitas coisas mudaram, né? A Bíblia ficou muito parada no tempo, então tinha que ser atualizada, né? E a resposta bíblica para isso, né, melhor do que o relativismo moral, é conhecer a verdade absoluta, que é Jesus Cristo e a palavra de Deus. O mundo, por seus próprios conhecimentos, jamais conhecerá a verdade, né? Os valores de Deus são imutáveis, né? Ou seja, Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, Deus é absoluto, né? Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele falou, vai ser daquele jeito, né? Isso é bom, né? Ter coisas absolutas, regras absolutas na nossa vida é muito melhor do que ter regras subjetivas, regras não claras, né? A regra absoluta, né, clara ali, bem determinada, tal, ela traz segurança para a gente, né? Porque a gente sabe se a gente está agindo certo ou errado, se a gente está indo bem ou mal, né? E isso já gera uma certa previsibilidade, né, do que vai acontecer lá para frente, né? E a regra relativa, né, não clara, você não tem certeza se você está indo bem, se não está indo bem, se está fazendo certo ou errado, então você não tem muita certeza do que vai acontecer lá na frente, o resultado final você não tem muita certeza, né? Isso gera insegurança. Então, é bom ter absolutos, né, na vida. E graças a Deus que Deus é absoluto. Já pensou? Se cada dia a gente acordasse e falar, e agora? O que Deus quer que eu faça, né? Qual será que está o humor de Deus? Né? Será que Ele facilitou as coisas para mim? Será que Ele dificultou? Será que Ele vai me abençoar? Será que Ele não vai? Será que Ele vai me ajudar? Será que Ele não vai? Então imagina levar uma vida de incertezas, né? Graças a Deus que nosso Deus, Ele não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Então o que Ele falou vai ser do início ao fim, o que Ele prometeu Ele vai cumprir, né? Então graças a Deus por isso. Ok, então terminamos ideologias, né? Nós vimos aí 5 inimigos, né, ideológicos da igreja. Vamos começar agora heresias. Vamos ver 5 heresias, né, que tentam aí, né, combater contra a igreja. Eu não vou ler a introdução da lição, desse trecho, tá? Deixar vocês lerem, só vou aqui resumir o que é heresia. Então, heresia é uma interpretação teológica errada de alguma doutrina bíblica, né? Então, a pessoa leu algum versículo e teve um entendimento errado, ele pregou, falou que aquilo era certo, então, na verdade, ele está pregando uma heresia, uma coisa falsa, uma coisa errada, tá? E a primeira heresia que o autor vai tratar aqui é nada mais, nada menos do que a triunidade de Deus, ou seja, né, um Deus trino, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que para nós que já somos crentes, né, entendedores, pelo menos um pouquinho aí da Bíblia, já é complicado, né, de criar uma imagem, né, de entender, de compreender exatamente, né, o que a Bíblia quer dizer com um Deus que é 3 e 3 que é 1, né, a trindade aí.
Imagina para um descrente, imagina para alguém que não acredita em Deus. E então, durante séculos e séculos aí, né, várias heresias foram surgindo. Eu vou falar de apenas duas, né, que são mais simples, né, na mente das pessoas que tentavam explicar, né, a trindade de Deus. Às vezes tinha gente que pregava que, na verdade, não existem três, né, mas é apenas um, né, um Deus, que em determinado momento agia e se apresentava como Deus, em determinado momento, quando necessário, agia e se apresentava como o Deus do Espírito Santo, e em determinado momento e necessidade se apresentava como Jesus Cristo, né? Mas era sempre um. Então, quando Jesus estava aqui na Terra, né, na verdade não tinha ninguém lá no mundo espiritual, né? Deus saiu lá do mundo espiritual e veio para a Terra em forma de Jesus Cristo, né? É isso que quer dizer. Mas é complicada essa teoria, essa heresia, né? É complicado sustentá-la, porque no batismo de Jesus nós vemos as três pessoas da Trindade agindo ali, né? Jesus, né, sendo batizado, e João Batista então vê o Espírito Santo descendo, né, sobre Jesus em forma de uma pomba, e a voz de Deus falando: este é meu filho em quem eu me comprazo, né, em quem eu tenho prazer. Então são as três pessoas da Trindade ali agindo num momento só. Então como seria possível, né, um Deus ser Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus ao mesmo tempo, né? E quando Jesus orava para Deus, ele orava para quem então? Se era só um Deus que estava, né, se apresentando como Jesus Cristo ali no momento, então para quem que ele orava, né? Então é bem complicado alegar, falar que essa teoria é a correta. E a outra teoria então é de que, na verdade, nós cristãos adoramos três deuses, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós, ao invés de sermos monoteístas, nós somos politeístas, né? Mas a ideia de três deuses não se sustenta, né? Porque três deuses, né, implica em três pessoas diferentes, com três vontades diferentes, três desejos, né, planos, objetivos diferentes, né? Mas as três pessoas da Trindade, né, na verdade eles são Deus, eles têm a mesma essência, eles andam juntos, eles pensam a mesma coisa, eles sentem a mesma coisa, eles são um, na verdade, né? A intimidade deles é tão grande que eles se tornaram um, né? Então, não três, né? Então a gente teria que, provavelmente, se fosse três deuses mesmo, a gente teria que ter culto para os três deuses, para o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, como que a gente resolve, como que a gente entende isso, né? E eu então, procurando, né, achei um videozinho do Augustus Nicodemos, que ele esclarece em apenas 2 minutos, né, essa coisa tão complicada, tão difícil. Mesmo, já vou adiantar, né? Não vai ficar claro, não vai ficar aqui, né? Agora entendi, compreendi, tá? Ainda vai ficar, o cérebro ainda vai dar uma bugada, né? Mas vai ficar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais fácil da gente entender. Eu vou colocar o vídeo dele agora aí para vocês assistirem. Essa é uma pergunta meio complicada, bem teológica, não é? Eu responderia dizendo o seguinte: os estudiosos se referem à Trindade em duas categorias. Primeiro, eles falam da Trindade ontológica. A palavra ontológica vem do grego ontos, que significa ser. Então, consideradas em si mesmas, as três pessoas da Trindade, elas são iguais em honra, glória, poder, majestade, não há hierarquia entre elas. Elas se amam, se comunicam, se entendem e coexistem eternamente, sempre. Mas essa Trindade ontologicamente igual se organizou para salvar o homem. E na organização da salvação, no planejamento da salvação, que a gente chama a economia da salvação, as pessoas da Trindade assumiram diferentes papéis. O Pai planejou, o Filho executou quando tomou a forma humana e habitou entre nós, e o Espírito Santo é quem aplica.
Então, nesse sentido, considerando a história da salvação, o Filho foi enviado do Pai e o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. Então, é nesse sentido e nesse somente que nós podemos falar de alguma gradação na Trindade, no que se refere somente à questão econômica da salvação. Fora isso, as três pessoas são iguais, são Deus, iguais em poder, glória, majestade, os seus atributos, mas elas se organizam na salvação do homem seguindo um projeto, onde o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo e o próprio Filho é enviado do Pai. E aí, gostaram do Augustus Nicodemos? Bem simples, né? Em 2 minutos ele simplifica uma coisa bem complicada, né? Espero que vocês tenham entendido e gostado aí da explicação. Ok, item 2, né? Segunda heresia aí, a Bíblia como autoridade final. O que acontece, né? Muita gente, infelizmente alguns crentes, né, acham que a Bíblia não é autoridade final, né? Então, por isso que tem muitas seitas, né, que tem a Bíblia, mas tem o livrinho do profeta tal, tem o livrinho da profeta tal, tem o livrinho do anjo, né? Então precisa de mais alguma coisa para completar a Bíblia, né? A Bíblia não é suficiente, né? Precisa de mais alguma coisa. E tem crentes que acham que, não, eu não acredito na Bíblia toda. Né? Eu escutei na nossa igreja uma pessoa falando assim, eu acho que o Antigo Testamento nem precisava estar na Bíblia, né? Já é tudo passado, não serve mais pra gente. Aquilo doeu meu coração. Na nossa igreja, escutar isso foi dolorido. Mas a Bíblia é a autoridade final, é a palavra de Deus, né? Como diz 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Né? Mas se você vai falar isso para uma pessoa que não acredita em Deus, que já não acredita, né, na Bíblia, mesmo que ela seja crente, está ali na igreja, mas ela não aceita a Bíblia toda, né, ela provavelmente não vai aceitar esse versículo. Então eu separei 5 itens, né, agora fugiu a palavra aqui, que vão falar, né, que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Fugiu agora aqui a palavra. Bem, o primeiro tema foi o fato dela ter sido escrita num período de 1400 anos, né, e por várias pessoas e não se contradiz, ou seja, ela levou 1400 anos para ser escrita, finalizada, né, de Gênesis a Apocalipse, por várias pessoas, né, de culturas diferentes, né, escolaridade, graus, níveis de escolaridades diferentes, né, conhecimentos diferentes, né. No Novo Testamento nós temos autores que nem sabiam ler e escrever, né, eles iam ditando e outra pessoa ia escrevendo, né, e mesmo assim com tanta diferença, tanta coisa, né, em comum, ainda assim não existe, né, contradição, né, nos assuntos principais. Vai haver uma contradição, outra num detalhe, Jesus curou 2 pessoas, o outro autor vai falar que Jesus curou 3, né, enfim, nessas coisas que não são relevantes para as doutrinas bíblicas, né. Ela se autoconfirma, né? Então é um livro que se autoconfirma, ela não depende de outro livro, de outra coisa para se autoconfirmar, né? Ela se autoconfirma do início ao fim, né? Então imagina, você levar 1400 anos para ser escrita por 44 autores diferentes e ainda assim nenhum contradizer, nenhum falar, o que o fulano escreveu, mentira, tá? Não acredita não, não existe isso, né? Ela tem autoridade, ou seja, se você fazer o que ela fala, vai acontecer o que ela promete. Então, se você cumprir o que a Bíblia está falando, o que ela está prometendo vai acontecer. Ela tem autoridade espiritual, autoridade, né, no mundo natural, né? A inerrância, ou seja, tudo que ela diz é verdade, né? Muitas descobertas arqueológicas você encontra
né, na Bíblia, né, e falam que a Bíblia está correta. O problema é que os cientistas, né, querem achar um monte de coisa para não concordar que a Bíblia está correta, né? Então coloca um monte de dificuldade ali. Mas tudo que ela fala ali é verdade, ela não está mentindo, né? Se está falando que aquilo aconteceu, realmente aconteceu, e temos muitas e muitas e muitas descobertas arqueológicas, históricas, né, para comprovar isso. E o cumprimento das profecias, né? Você vê várias profecias sendo cumpridas, né, exatamente do jeito que foi profetizada, né? Isso prova que é Deus quem profetizou, quem falou através da boca do profeta, né? E se foi Deus quem escreveu a Bíblia, então vai acontecer, né? Tá tudo certo ali, realmente é a palavra de Deus. Então realmente esses itens, né, esses 5 itens, né, realmente dizem que a palavra de Deus é autoridade, sim. A Bíblia é a palavra de Deus. Terceira heresia, né, a divindade eterna de Jesus Cristo, ou seja, tem muita gente que acredita que Jesus realmente existiu, mas que ele não é Deus, né? Ele era apenas um profeta, apenas um mestre, apenas um rabi, né, um conhecedor da lei de Deus, um bom homem que operou milagres, né, foi usado por Deus, mas ele não é Deus, né? E aí então, mas temos vários versículos, vários textos da Bíblia que mostram que Jesus é Deus. Ele estava lá, ele faz parte da Trindade, né, que ele estava antes da criação do mundo, né? João 1 diz que ele é a palavra, e a palavra era Deus e estava, né, antes da criação do mundo, né, e essa palavra é Jesus. Nós temos lá em Gênesis 1, quando fala, né, lá em Gênesis 1, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né, então mostra que não era apenas Deus, mas tinha mais gente com ele, então era a Trindade, né, os 3 ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né. Então, e tem Daniel 7,13, esse eu quero ler com vocês, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, com a aparência de filho do homem, né? E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então está falando de Jesus Cristo aqui. Isso Daniel vendo, né, lá no Antigo Testamento, muitos séculos antes, né, de Jesus nascer. Então ele já viu Jesus, né? Jesus já existia. Mas se você encontrar alguém, né, que fala, Jesus não é Deus e tal, né? Então você pode refutar ele da seguinte maneira, falar, se Jesus não é Deus, então por que Deus pede para a gente, né, glorificar o seu Filho, né, adorar o seu Filho, né? Se Jesus não é Deus, então ele foi criado, ele é um ser criado, né? E lá em Deuteronômio 5:8, né, nas 10 leis, né, nos 10 mandamentos, né, Deus fala para não adorarmos coisa alguma que foi criada, né, nem que tenha aparência de Deus, né? Então, se Deus pede para a gente adorar Jesus Cristo, que não é Deus, então ele está pedindo para a gente cometer o pecado da idolatria. Você acha que Deus pediria para a gente cometer algum pecado, né? Com certeza não, né? Então, realmente, com certeza, né, Jesus é sim Deus. Quarta heresia, mediação exclusiva de Jesus Cristo. Então, ou seja, a pessoa acha que Jesus não é o único mediador, né? Aquela antiga ideia de que todas as religiões, todos os caminhos levam para Deus, né? Isso é heresia pura, né? Nós vemos lá em João 14,6, né? Que eu sou o caminho, o artigo definido, né? O caminho, a verdade e a vida, né? Quem não vier, ninguém se chega ao Pai senão através de mim, né? Ou em 1 Timóteo 2,5, né? Há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, né? Cristo Jesus, homem. Então a Bíblia declara que só existe um caminho, um só mediador, né? Que é Jesus Cristo. Tem essa frase aqui que eu achei demais e coloquei até nas minhas redes sociais, né? Quantos santos são colocados como mediadores, mas quando olhamos para a cruz encontramos um só homem ali pregado. Quem que é? Jesus Cristo. Não era o Buda, não era o Dalai Lama, né? Era Jesus Cristo. Então, e por que Jesus Cristo é um único mediador? Porque ele foi o único que cumpriu, né, o salário do pecado, né? Foi ele que pagou o salário do pecado por nós, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? E Jesus, então, pagou esse salário em nosso lugar, né? Ele foi o único, né? Como eu falei, não foi o Buda, não foi o Dalai Lama, não foi o Chico Xavier, não foi Allan Kardec, né? Não foi Paulo, Pedro, João, né? Os apóstolos, foi Jesus Cristo, né? Não foi a Maria, enfim, foi Jesus Cristo. Então, por isso que ele é o único caminho, né? Porque foi ele que pagou o preço do pecado em nosso lugar. Então chegamos aqui na quinta heresia, né, a morte expiatória e ressurreição corporal de Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa não acredita que Jesus ressuscitou, né, que ele morreu em nosso lugar e que depois ele ressuscitou, né. Então eles falam que Jesus não ressuscitou, que na verdade, né, os discípulos esconderam o corpo, né, de que bem, basicamente né, que Jesus teve o corpo escondido, né, os discípulos esconderam o corpo dele, né. Mas nós vemos ali em 1 Coríntios 15, do versículo 3 ao 6, diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde todos os apóstolos, enfim. Mas, se a pessoa não acredita na Bíblia, né, você pode usar alguns fatores históricos. Por exemplo, se ele não ressuscitou, né, então todos sabiam onde era a tumba, todos sabiam onde Jesus tinha sido, né, sepultado, né, então, por que, né, não foram ali, não acharam, né, o corpo, né, não é possível que não eu conseguir encontrar, né, o corpo de Cristo, né, mesmo que os discípulos tenham escondido ele, né. Outra coisa, né, fator histórico, ele apareceu para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, né? Se isso fosse mentira, e ainda Paulo aqui fala, né, que dos quais a maioria sobrevive até agora, ou seja, o pessoal de Corinto podia ir procurar alguém que ainda estava vivo, que tinha visto Jesus ressurreto, né? Paulo está falando assim, tá vendo? Se vocês não acreditam em mim, ainda tem gente que está viva ainda, né, que viu Jesus ressurreto, né? Então se você não acredita em mim, vai perguntar para essas pessoas, né? Então, aparecer para 500 pessoas ao mesmo tempo, né? Se fosse mentira, com certeza, né, seria fácil de desmentir isso, né? 500 pessoas contando a mesma história, é muito complicado, né? Manter uma mentira, né, com tanta gente assim. Ele apareceu para Paulo, né? Paulo, quem que era Paulo? Paulo estava perseguindo os adoradores, os seguidores de Jesus Cristo, né? E de repente ele se converte, ele vira cristão também. Como que só realmente uma aparição do próprio Jesus Cristo para fazer Paulo mudar de ideia, né? Mudar de ideia e mudar de vida, né? Totalmente. Uma mudança ali, uma conversão radical. Só Jesus mesmo, só Jesus aparecendo para eles. Um simples anjo não teria esse poder, né? E outra, quem acreditava em Jesus naquela época corria o risco de vida, poderia ser morto, né? Ou seja, a pessoa, será que tantas pessoas se convertendo, né,
estariam dispostas a morrer por uma mentira, né? Morrer por mentira que Jesus ressuscitou, né? Mas mesmo assim, eu quero morrer por essa mentira, né? Eu não morreria por essa mentira, com certeza, né? Então isso mostra o fato de pessoas se convertendo, né, a milhares ao mesmo tempo, né, mostra que não era mentira, né? Que era um fato, aconteceu mesmo, né? Então, você pode refutar essas pessoas também com esses dados históricos, né, se a pessoa não acredita na Bíblia. Ok, chegamos agora então, né, no terceiro inimigo, né, da igreja, né, apostasias. Nessa parte eu vou tentar ser bem rápido, tá? Não vou me aprofundar muito, até mesmo porque não tem muita coisa para se aprofundar, tá? E o tempo já está enorme desse vídeo. Mais uma vez, eu, né, não consegui fazer uma coisa sucinta, né, e mais curta para vocês. Me desculpem, mas realmente esse meio aqui precisava muito tempo para explicar. É muito teológico, um negócio profundo. Então, apostasias, tá? Então, o que é apostasia? Apostasia é abandonar a fé, é a pessoa que deixa de literalmente acreditar em Deus. Ela está lá na igreja, acredita em Deus, acontece alguma coisa, ela passa a não acreditar em Deus, fala, não, Deus realmente não existe, né? Então ela apostatou da fé, abandonou a fé. Alguns motivos que levam alguma pessoa a abandonar a fé, né? Então, primeiro, perseguição, né? Então, realmente, no contexto de perseguição, às vezes a pessoa tem muito medo de morrer, ou de algum parente, familiar seu morrer por causa da fé dele, e ele acaba então abandonando a fé, né, negando a Jesus Cristo, mas não apenas de boca para fora, mas, né, para salvar sua vida ali, mas ele nega mesmo de coração mesmo, e abandona e para ali de né, seguir Jesus Cristo, praticar os mandamentos de Deus, né? Mundanismo, né? Ou seja, a prática dos pecados do mundo, né? A pessoa gosta das práticas do mundo, não quer largar aquilo, né? E então é mais fácil acreditar que Deus não existe do que acreditar, lutar para vencer o pecado, né? Então ele acaba decidindo não acreditar em Deus, né? Deixar de acreditar em Deus. Fé superficial, né? Então é aquela pessoa que vem para a igreja, se converte, mas é fria, né? Não busca um aprofundamento na palavra de Deus, não ora, não lê a Bíblia, não busca ter experiências com Deus. Experiência com Deus, não me leve a mal, tá, irmão? Não entenda como, né, enfim, essas coisas malucas que a gente vê na igreja, mas estar ali orando, buscando a vontade de Deus, né, pedir ajuda para Deus e ver Deus agindo em favor da pessoa, né? A pessoa está passando por dificuldade e ao invés de orar para Deus, pedir para Deus, ela vai, né, tomando as decisões baseadas no conhecimento, na capacidade dela, né? E sendo que Deus está ali do lado dele, pede minha ajuda, eu quero operar um milagre na sua vida, eu quero mostrar para você que eu existo, que eu sou poderoso, né? E essas pequenas experiências, esses pequenos milagres do dia a dia, né, levam a gente cada dia mais, né, a uma intimidade com Deus, a buscar mais e mais Deus, né? Então essa pessoa que tem uma fé superficial, ela não busca essa intimidade com Deus, ela não ora, não lê a Bíblia, não busca, né, estar com Deus e pedir ajuda de Deus, enfim, ter experiências com Deus. 5. Prosperidade, né? Muito fácil você ver um rico falar, não preciso de Deus, né? O dinheiro que eu tenho pode comprar qualquer coisa, né? Pode me dar os melhores tratamentos de saúde, os melhores médicos, então eu não preciso de Deus, né? Então a prosperidade realmente nos leva a pessoa, né, a falar, não preciso de Deus, Deus não existe, né? Eu tenho dinheiro para tudo isso. A vergonha de ser cristão, né? Então isso eu acho que é muito comum na faculdade, né? A pessoa tem medo, tem vergonha de falar que é crente ou praticar o cristianismo e as pessoas tirarem sarro dele, rotularem ele como retrógrado, né? Que é uma palavra que está em moda hoje, né? Enfim, e por causa disso, então, ele acaba, né, esfriando até
chegar na conclusão, né, na cabeça dele de que Deus não existe, né? E problemas interpessoais. Infelizmente eu tenho exemplos, né, na minha família de que brigas, né, na igreja, né, fizeram, parentes, familiares meus se desviarem, né, e não voltarem mais para a igreja, né? Tenho orado já há mais de 15 anos aí para essas pessoas. Então, problemas interpessoais, brigas dentro da igreja, né, é um motivo que leva muita gente para se afastar de Deus. Ok, concluindo então, né, as ideologias, as heresias e as apostasias têm prejudicado a Igreja de Cristo desde sua instauração, mas a palavra do próprio Senhor dessa igreja e sua presença nela, né, a gente vê aí em Mateus 28:20, né, estou convosco todos os dias até a consumação do século, são garantias de que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então, embora tenha tudo isso, né, assolando a igreja, a promessa de Jesus Cristo, né, de que né, as portas do inferno, os inimigos da igreja não prevalecerão contra ela, né? Então a igreja não será destruída até que Jesus Cristo volte e leve a sua igreja, né, no arrebatamento. Amém? Que Deus abençoe muito vocês, espero que tenham aprendido alguma coisa, espero que tenha sido útil essa aula. E que Deus abençoe a todos vocês e até semana que vem, né, a próxima aula aí com o Filipão. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.